O que me preocupa nem é o silêncio dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa mesmo é o silêncio dos bons. E com esta frase de Martin Luther King, vamos começar um dos assuntos mais polêmicos da cirurgia plástica, que é a doença do silicone e o explante. Mas antes, vamos começar seguindo o canal, ativando as notificações por motivo de pura vaidade. O silicone é a cirurgia plástica mais realizada no Brasil e no mundo, mas a gente tem percebido de um tempo para cá que muitas mulheres têm apresentado diversos sinais e sintomas aos quais a gente está dando o nome de doença do silicone, ou síndrome do silicone, ou breast implant illness. Mas o que seria essa doença? Essa doença, na verdade, faz parte de uma síndrome chamada ASIA, síndrome autoimune induzida por adjuvante. É fácil de entender se a gente souber o que é doença autoimune e o que é adjuvante, né? A doença autoimune, simplificando, é quando o seu corpo não reconhece o seu próprio corpo e começa a atacar o seu próprio organismo através de suas células de defesa. E a gente vê doenças muito delicadas, como lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, doença de Hashimoto, entre outras. E o adjuvante seria uma estrutura que acelera esse processo, como se fosse um fermento de um bolo. Existem vários adjuvantes, né, como, por exemplo, a parafina, o alumínio, micro-organismos e, inclusive, silicone. A doença adjuvante ela não é nenhuma novidade na medicina, tanto que ela foi primeiramente descrita em 1954, tanto que um cientista chamado Pearson, em 1956, injetou nos ratos restos de micro-organismos e esses ratos desenvolveram uma doença idêntica à artrite reumatoide. Mas você pergunta, a doença do silicone ela é nova, né? Também não, ela foi descrita primeiro em 1964. Aí a pergunta é, por que desde 1964 até hoje a gente não tem uma resposta muito clara da medicina acerca dessa doença? E a resposta é simples, é porque ela é muito difícil de diagnosticar. Essa doença adjuvante, ela precisa às vezes de mais de 20 anos entre a exposição desse adjuvante e a manifestação da doença e dos marcadores inflamatórios que a gente pode diagnosticar através de exames laboratoriais. Mas afinal, que sintomas são esses? Vamos ver numa tabela de um trabalho publicado na revista Plastic agora em 2019. Então, esse é um trabalho publicado na Plastic em 2019, ou seja, no passado, e o título se chama Breast Implant Illness, A Way Forward, onde a tradução seria doença do silicone, um caminho a seguir. Vamos ver os sintomas aqui, mas antes do desespero. Esses sintomas têm que surgir depois da colocação do silicone, e mesmo que você apresente algum desses sintomas depois do silicone, não quer dizer obrigatoriamente que foi o silicone que causou, certo? Então vamos lá. Em relação à tabela 1, em relação ao sistema nervoso central, você pode apresentar confusão mental, perda de memória, vertigem, dor de cabeça, enxaqueca e zumbido. Em relação ao sistema musculoesquelético, você pode apresentar dores nos músculos e nas articulações. Você pode apresentar dormência e formigamento de braços e pernas. Você pode apresentar fibromialgia. Você pode apresentar neuralgia ou dor em queimação. Você pode apresentar perda da coloração de mãos e pés. Você pode também apresentar uma redução da recuperação muscular após atividades físicas. Você pode apresentar em relação ao sistema inflamatório e imune doenças autoimunes como doença de Renault, Hashimoto, artrite reumatoide, esclerodermia, lúpus, Sjögren, doença mista do tecido conectivo, esclerose múltipla, infecções recorrentes, choque tóxico, sudorese noturna febril, dificuldade de cicatrização, facilidade de contusões, fadiga crônica. Olha, eu não coloquei silicone, mas estou quase preenchendo critérios aqui, viu? Infecção persistente, intolerância alimentar súbita, alergias e linfonodos doloridos. Em relação ao trato gastrointestinal, você pode apresentar infecção urinária frequente, doença hepática e renal, redução da libido, infecção do trato urinário, refluxo, gastrite, perda de peso ou ganho de peso, desidratação súbita, disfunção hepática, diarreia, síndrome do intestino irritável, gosto metálico na boca, choque, dificuldade de sudorese, pancreatite, doença da bexiga. Você pode apresentar também queda do cabelo, pele seca, cabelo seco, racho cutâneo. Você pode apresentar psicologicamente também ansiedade, depressão, ataque de pânico,
sensação de morte iminente. Você pode apresentar também respiração curta, palpitação, arritmia, dor cardíaca, tosse e pigarro. Veja que os sintomas são muito diversos, então você tem que ter muito cuidado na hora de bater o martelo e dizer que isso foi causado pelo silicone. Até porque, vamos ver essa tabela aqui. A tabela 2 do mesmo trabalho. Veja, existem 3 tipos de doença do silicone, B e I. Né? No tipo A, onde você não tem doença prévia comprovada, a retirada do silicone provavelmente vai te trazer benefícios. Mas no tipo B, onde você tem marcadores inflamatórios, mas não tem uma doença diagnosticada, a retirada do silicone pode apresentar uma melhora, mas essa melhora tende a ser temporária, não definitiva. E no tipo C, onde você já tem uma doença autoimune diagnosticada, normalmente a retirada do silicone ela não traz benefícios para você nesse sentido. Se você apresenta algum desses sinais e sintomas, não se desespere. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar um cirurgião plástico. Lá ele vai solicitar para vocês alguns exames laboratoriais e alguns exames de imagem. E pode ser que a conclusão seja que a cirurgia para você é uma cirurgia chamada explante, que consiste na remoção do silicone com a cápsula, de preferência de uma maneira única. A cirurgia do explante, diferentemente da primeira cirurgia, não é uma cirurgia com finalidade puramente estética. Na verdade, você está tratando uma condição de doença. Muitas vezes, com a retirada do silicone, você tem a perda da projeção, do formato, do contorno da mama, mas também não é um motivo de grande preocupação, já que você pode associar a retirada do silicone com o famoso lipofilling, que é o preenchimento da mama com gordura e células-tronco, que é uma alternativa extremamente válida. O aumento da mama com as células-tronco e a gordura não é uma cirurgia nova, ela já vem sendo feita há um bom tempo na cirurgia plástica, principalmente em casos de reconstrução de câncer de mama. Para finalizar, eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acho que no futuro não vai mais existir o silicone, a medicina vai evoluir e descobrir uma alternativa mais válida, como a própria célula-tronco, é uma alternativa que parece ser muito promissora. Infelizmente, a gente tem pouca informação da classe médica. A maioria das informações sobre a doença do silicone e o explante, infelizmente, são relatos de pessoas que passaram por isso. E normalmente esses relatos vêm carregados de forte apelo emocional, claro, né? Mas não refletem muitas vezes o total. Porque tem gente que tem alergia de pirona, mas é exceção. Tem gente que tem alergia a paracetamol, mas é exceção. Tem pessoas que criam adjuvantes e cria uma resposta inflamatória ao silicone, mas não é a regra, é a exceção. Entretanto, se você preencher esses critérios, eu acho a cirurgia extremamente válida sim, e você deve procurar um profissional que vai te ajudar nesse sentido.